Meus amados, queridos irmãos e pessoas amigas, um bom dia para você. Estamos encerrando a nossa semana. Eu quero desejar que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, que você tenha um dia muito abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre você, podendo mais uma vez estarmos juntos com nossas porções diárias da palavra. Eu quero ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 13. Nós lemos no versículo 11 e 12. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. Amém. Meus amados queridos, veja que texto muito especial. O apóstolo Paulo está encerrando a sua carta aqui aos Coríntios. Ele, depois de diversas recomendações, ensinamentos, conselhos práticos para que eles pudessem, então, ter uma vida boa, agradável, diante de Deus. E agora, então, ele transmite ensinamentos finais. O fechamento, a conclusão, quando ele está ali finalizando a sua carta, ele deixa conselhos muito preciosos. É importante quando nós podemos ler esse texto, e ao lê-lo estava pensando sobre a nossa vida nesse tempo. Se tem alguma coisa que eu poderia dizer para a minha família, seria isso. Aquilo que você poderia dizer para a sua família, seria isso. Aquilo que nós, neste tempo, podemos de fato falar uns para os outros, é isso. Se tem algo importante que nós podemos de fato deixar como ensinamento futuro, até mesmo porque nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida. Nós não sabemos, nesse tempo, diante de todas as questões que envolvem cada um de nós, o que estará acontecendo. Mas nós precisamos, de fato, estarmos atentos e compartilhando as verdades de Deus com as pessoas à nossa volta. E aqui, então, o apóstolo Paulo, ele está se despedindo daqueles irmãos, e ele, então, diz, quanto ao mais, irmãos, a Deus. Ele está dando um tchau para eles, até breve, está dando ali uma palavra de despedida, mas é importante que ele segue com alguns conselhos, e eu imagino que diante de tantos e tantos ensinamentos, ele então traz aqui resumido, de forma muito objetiva e clara, o que eles deveriam fazer. Veja como é importante, ele então diz, procurem aperfeiçoar-se. Veja bem, irmãos, o aperfeiçoamento da vida cristã é um desafio para nós. O aperfeiçoamento, a busca pela maturidade, o crescimento espiritual, estarmos nos aperfeiçoando cada vez mais no Senhor, através da ação do Espírito Santo. Então é um desafio. Eu e você precisamos crescer, crescer, crescer e chegarmos à estatura do varão perfeito. O aperfeiçoamento dos santos é um desafio para todos nós de forma constante. Mas ele também diz, consolem uns aos outros. Veja que palavra. Nós precisamos estarmos consolando uns aos outros. Eu e você. Eu te consolo, você me consola. Nós nos consolamos. É isso que está revelado pela palavra. Ainda ele diz aqui, de forma bem específica, tenham o mesmo modo de pensar. Meus irmãos, quantas brigas que estão acontecendo hoje dentro da igreja, porque eles não estão querendo ter o mesmo modo de pensar. Nós temos que pensar pela palavra de Deus. Esse mesmo modo de pensar é aquilo que está revelado pela palavra de Deus. E, no entanto, o que há são divergências fúteis, tolas, insensatas, superficiais, insignificantes. Quantas pessoas estão brigando por coisas desnecessárias? E aí, então, não estão considerando o valor da vida, a importância da vida com Deus, a alegria da vida cristã, a importância do testemunho como servo de Deus. Então, é importante estarmos aqui podendo considerar, tem o mesmo modo de pensar. Meus irmãos, uma igreja que estava dividida por grupinhos, tinha um grupo de Pedro, um grupo de Paulo, um grupo de Apolo, tinha um grupo que era de Cristo, que achava que eram os melhores ainda, Então, uma igreja que estava cheia de grupinhos, o grupo dos ricos de um lado, o grupo dos pobres de outro, e assim, então, uma igreja cheia de grupos, e Paulo organizando, Paulo ensinando, Paulo orientando. Meus irmãos, vamos viver bem, vamos procurar cada vez mais, colocar a palavra de Deus na prática da nossa vida. E ele então está dizendo aqui, tem o mesmo modo de pensar.
E ele então ainda diz aqui: vivam em paz. Meus irmãos, vivam em paz. Como é extraordinário nós estarmos cada vez mais cientes dessa verdade. Nós precisamos contribuir para a paz. Nós precisamos, irmãos, procurar a paz entre irmãos, a paz entre famílias, a paz entre os seres humanos. Nós precisamos cada vez mais estar consciente dessa realidade. E aqui está dizendo: vive em paz. Eu fico muito admirado quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele diz: quanto depender de vós, tende paz com todos. Então, se é uma realidade que depende de mim, então eu tenho que fazer minha parte para que eu tenha paz com meu irmão, para que eu tenha paz com a minha esposa, para que eu tenha paz com meus filhos, para que eu tenha paz com meus vizinhos, para que eu tenha paz com meus amigos. Meus irmãos, quantos conselhos extraordinários. Vivam em paz, vivam em paz. Se você pode, então, hoje dizer isso para a sua família, que você então diga: meus filhos, aperfeiçoe na vida cristã. Meus filhos, console uns aos outros. Meu filho, tenha cuidado uns dos outros. Meus filhos, vivam em paz, vivam em paz. Como é extraordinário nós podemos estarmos aqui voltados para a palavra. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Uma declaração de certeza. Aqui é uma declaração de convicção. O Deus de paz estará com vocês. Porque Deus, Ele de fato, Ele é onipresente. Mas Ele é glorificado de fato onde as pessoas estão querendo viver com Ele e pelos ensinamentos e mandamentos dEle. Pense nisso. Entenda essa verdade. E assim termina na comunhão, dizendo: saúde, saúde uns aos outros com um beijo santo. Como é bom viver em comunhão, meus irmãos. Como é extraordinário desfrutarmos da comunhão. Assim, então, que Deus te abençoe, que Deus seja com você e que esses conselhos, se nós, nesta nossa manhã de meditação, se nós podemos trazer como referencial, isso aqui precisa estar registrado na nossa mente, no nosso coração. Podemos ainda até fazer uma moldura e colocar na nossa casa. Porque são ensinamentos muito profundos, muito preciosos. Eu quero orar, vamos juntos? Senhor Deus, Pai bendito, Pai amado, Deus santo, Deus poderoso, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por esses conselhos tão importantes a serem aplicados, ó Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Obrigado, ó Deus, porque somos corrigidos, como que nós, ó Deus, devemos viver, o que nós devemos fazer, como devemos nos comportar, e, ó Deus, o que de fato, Deus, podemos auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Abençoa, Deus, o Teu povo, a Tua igreja. Nos ajude a vivermos por essa palavra bendita do Senhor. Clamamos, ó Deus, assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero encerrar com o último versículo desse texto, que está aqui para nós, no verso de número 13, quando o apóstolo Paulo, então, ele transmite a bênção para aquela igreja. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Que assim seja. Um grande abraço para você. Fique na paz. Até o nosso próximo encontro.